Olá, muito bem-vindo ao nosso Conexão ND dessa quarta-feira. Hoje um dia muito especial porque a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo. Vamos falar agora de um novo fôlego que Florianópolis vai ganhar também. Já ganhou, né? Porque já assumiu a nova diretoria, novo presidente também da ACIF, a nossa associação empresarial aqui de Florianópolis. E claro, a gente sempre pensa no futuro da cidade, né? Qual é a cidade que a gente quer para daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Quer dizer, o que a gente precisa olhar nesse momento para que daqui a pouco, daqui mais uns anos, a gente comece a colher os frutos, né, dos investimentos de agora. E claro que a gente tem que ter essa visão de futuro e alguém que realmente pense nesse futuro, principalmente baseado em tecnologia, né, porque a gente não tem como fugir da tecnologia. Então é com muita honra, muito carinho que a gente está recebendo aqui o novo presidente da ACIF, a nossa associação empresarial de Florianópolis, Célio Antônio Bernardi Júnior. Tudo bem, Célio? Como é que você está? Satisfação. Obrigado por você ter vindo. Como é que você está? Boa noite. Excelente, boa noite. Obrigado. Pode sentar, fica à vontade. Está empolgado? Empolgadíssimo, empolgadíssimo. Vamos fazer uma grande gestão. Opa, maravilha, que maravilha, hein? Então quer dizer que você chegou já na ACIF faz um bom tempo, né? Porque não é de agora. Sim, iniciei a minha jornada lá. Eu digo que sou cria da ACIF. Cria da ACIF. Cria da ACIF. Que maravilha. Iniciei a minha jornada lá, recém saindo da faculdade, do curso de Direito. Olha só. Caí dentro do núcleo jovem, a convite de uma amiga, na época também advogada. Ela disse, olha, vai lá vai ter o ambiente que tu quer para se desenvolver. Olha só, porque você sempre teve essa veia mais voltada para o empreendedorismo. Como é que foi? Sempre tive essa vontade de empreender e aí a faculdade não te prepara para esse ambiente. Exato. E é uma pena, né? E aí lá no núcleo jovem eu tive essa percepção de que eu precisaria ter o meu escritório como uma empresa. Olha só. E aí, você se formou em quê? Me formei em Direito. Direito. Me habilitei na OAB, tenho a carteira de advogado. Mas com o passar dos anos, aí mais uma vez a ACIF na minha vida, me apaixonei pela tecnologia, no desenvolvimento que eu tive lá na ACIF. Sim. Hoje sou sócio de uma empresa de tecnologia e é a paixão que eu tenho hoje no empreendedorismo, né? Que bacana, hein? Que história bacana. Agora, lá na ACIF Jovem, você chegou em que ano, mais ou menos? Eu conheci a ACIF Jovem em 2012, faz um tempinho, 2012. Sim. Fiquei no núcleo e depois comecei a ali entender que eu precisaria entrar também nos ciclos do que o voluntariado te permite. Então, lá na ACIF Jovem, eu fui vice-coordenador, fui coordenador, coordenei o grupo dos jovens, participei do movimento estadual de jovens, do movimento nacional de jovens. E aí, quando eu achei que eu tinha encerrado a minha carreira, nosso ex-presidente Luque disse, não, vem cá que tu vai continuar se desenvolvendo. Opa. E aí comecei a ter uma trilha e uma jornada dentro da ACIF. E antes da presidência agora estava como diretor financeiro da entidade. Diretor financeiro, que é uma responsabilidade também, né? Uma responsabilidade gigantesca, porque a gente está lidando com recursos de quase 5 mil associados, né? Então, uma responsabilidade e uma transparência gigantesca que a gente tem que ter. Sim. Mas acredito que a gente teve aí uma gestão de bastante sucesso, porque a gente conseguiu fazer uma diversificação dos nossos investimentos, fazendo com que a entidade tivesse e alcançasse uma rentabilidade de mais de 200% ao longo desses últimos anos, né, dos seus investimentos. Puxa, caramba, importantíssimo isso, hein? Importantíssimo. Agora, assim, para o pessoal que está em casa e às vezes não entende muito bem, mas o que a ACIF faz? Qual é o papel da ACIF? Por que eu devo me associar à ACIF se eu sou um pequeno empresário, um médio empresário e tal? Enfim, qual é o grande recado da ACIF para os associados, hein? A ACIF, eu costumo dizer que ela é a casa do empresário. Quando lá eu entrei, eu disse, aqui é a extensão da minha empresa. Por que é a extensão da minha empresa? Aqui, como associado, eu consigo ter uma rede de relacionamentos grandiosa, porque nós somos mais de 400 voluntários que fazem parte do corpo de nucleados, de pessoas que frequentam a ACIF e que defendem projetos de forma voluntária. E, além do relacionamento, a gente tem as capacitações, tem os programas, tem os benefícios que uma empresa pode ter ao estar dentro dessa rede. Porque uma coisa é o Célio, empresário, ir negociar com um parceiro. Sim. Outra coisa é a ACIF, com o seu corpo de empresários, negociar através da sua base de quase 5 mil associados. Então, lá, efetivamente, a gente tem vantagens de produtos que a gente contrata de forma mais barata. Produtos para a área da saúde, para a área de benefícios, para certificação digital, enfim, uma série de produtos que a gente tem, além, obviamente, da oportunidade de você gerar negócios. Né? Claro. Então, é o networking, né? A gente brinca muito lá no network, que são os 3 Cs, né? Eu conheço, eu convivo e eu confio. A partir desses 3 Cs, a gente passa no quarto, que é o cooperar, e aí a partir dessa confiança, certamente muitos negócios surgem. Porque a partir do momento que a gente tem esse relacionamento, não tem por que eu buscar um fornecedor fora. Eu vou saber o que você faz, qual é a tua empresa, e certamente em cima dessa confiança,
a entrega é muito maior. E aí a gente entra para uma outra jornada, que é a jornada dessa relação, a experiência que a gente tem no ato de um negócio realizado. Caramba, vamos reprisar aqui, recapitular para o nosso telespectador. Vamos. Os Cs quais são? Primeiro? Conheço. Tenho o conhecimento com a pessoa. Convivo com a pessoa, networking e tal. E aí passamos a confiar. E do confiar, passa a cooperar também. Aí a gente passa a cooperar, a gente passa efetivamente a muita coisa que a gente chama lá que é o contato, né? O brilho nos olhos. E dessa confiança a gente começa a alcançar um leque de oportunidades. Falando nesse brilho dos olhos, eu acho que é um assunto bem importante, né? Que a gente às vezes fala, a gente já conversou um pouco lá na CIF também sobre isso, que é essa coisa da experiência do cliente. Quer dizer, se somos empresários, somos empreendedores, a gente quer trazer cada vez mais pessoas, a gente precisa olhar mais de perto como é que esse cliente está tendo contato com a nossa empresa. Né? Com a sua empresa, por exemplo, que você está em casa. Né? E você tem um pouco desse olhar também, né? De colocar o foco mais no atendimento ao cliente, quer dizer, na experiência do cliente. O que você pretende fazer daqui para frente então, em relação a esse assunto? Esse é o primeiro foco que a gente fala na CIF, que é o foco no associado. A partir do momento em que uma entidade de 108 anos, né, dá o exemplo para o seu associado, que ela tem o foco nele, a gente quer que ele tenha, primeiro, uma experiência dentro da nossa jornada do cliente. Qual é o recado que a gente quer passar por isso? Para o nosso associado, né, de que ele precisa olhar para o ambiente dele, para a empresa dele, e ele precisa entender que o cliente dele, para voltar lá, com a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje, ele tem que ter uma boa experiência. Ele tem que sair de casa e dizer, eu vou lá na loja dessa pessoa, né? Porque lá eu tenho uma experiência e uma jornada de compra que faça sentido hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje na mão, no celular, eu sair da minha casa e ir até aquele ambiente para vivenciar aquilo. Então, esse eu acho que é um recado que a gente quer levar para o nosso associado. Primeiro, a própria entidade ter esse olhar da experiência do cliente. E, acima de tudo, fazer com que o associado também tenha essa visão. Olha só. E você é um cara que domina muitos números, né? Eu estava vendo aqui que você está falando que você gosta muito de números. E pela tua experiência também, você é sócio de uma empresa de serviços digitais, né? Isso. Você olha muito por esse lado também da tecnologia e para que o associado também da CIF esteja voltado para esse mundo da tecnologia, né? Também é um comprometimento seu? É um comprometimento. Com base na experiência que eu tenho da empresa, nós estamos criando uma área de inteligência de negócios dentro da CIF. A gente quer, com base nos dados de cenário econômico, de desenvolvimento da nossa cidade, fornecer elementos para o nosso associado ou até mesmo para aquele empresário que venha de fora e que queira investir na nossa cidade, que efetivamente ele possa, com base nos dados, tomar a melhor estratégia de investimento. Então, hoje a gente já sabe quantos CNPJs tem em Florianópolis, onde é que esses CNPJs estão, em quais bairros, mapa de geolocalização. Então, a gente tem uma série de informações hoje que a gente trata internamente, mas que a gente quer avançar e a gente quer fornecer isso para o nosso associado para que ele tome a melhor decisão. Para que, de repente, se ele tem uma ideia de quer abrir uma padaria, por exemplo, num bairro X, quantas padarias tem lá? Quantos concorrentes ele pode ter lá? Será que aquele é o melhor negócio que ele pode explorar? Será que naquele ambiente necessita um outro tipo de empresa para aquele tipo de público naquela região? Então, a gente quer ser um braço de inteligência do nosso associado. É algo que é uma paixão que eu tenho particularmente, porque eu gosto muito da gestão baseada em dados. E eu quero que a nossa entidade possa entregar isso também para o nosso associado. Que bacana, isso é importantíssimo para ele, principalmente porque ele vai ter digamos assim, um feedback também muito importante, né? Daquele mercado. Com certeza. Quando ele vai fazer a gestão e a tomada de decisão do investimento que ele vai fazer, isso é muito importante. E você consegue ter uma clareza do cenário onde você vai colocar o teu recurso. Sim. Quanto mais assertivo, mais possibilidade de sucesso você tem. Então, a CIF, eu acredito que ela pode ser um grande potencial para o seu associado tomar a melhor decisão na hora de fazer o seu investimento. E é por isso que a gente está estruturando essa área de inteligência de negócio. Inteligência de negócio. Agora, uma coisa, você também, acho que foi a CIF agora nesses últimos tempos, ou está implementando agora, a questão do NFT. Me explica um pouquinho isso, tem a ver com a Web3, quer dizer, me fala um pouquinho disso para a gente poder mostrar para o pessoal de casa. Isso vem novamente para o novo olhar de exemplo que a gente quer dar para a sociedade, que a CIF ela tá antenada nas novas tecnologias. Então, além da Web3 que surge aí com as NFTs, com tudo isso, a gente fala muito da questão das inteligências artificiais, das novas tecnologias. E isso é algo hoje que a gente já trouxe para dentro da CIF e nós estamos aplicando dentro dos nossos processos para os nossos colaboradores.
Então, muitas vezes existem atividades, por exemplo, dentro da empresa, que um colaborador precisa fazer manualmente, e a gente está instigando que a gente utilize essas novas inteligências para que aquele processo possa ser automatizado, dando mais tempo para o nosso colaborador, para que ele seja mais produtivo. Então, a CIF está olhando para todo esse cenário de tecnologia também, e aí é algo que a gente pode passar para o nosso associado. Isso está acontecendo. Se uma entidade de 108 anos está olhando para esse cenário, Sim. o nosso empresário catarinense, o nosso associado precisa olhar para esse cenário também, porque aquele que ficar parado certamente vai ter mais dificuldade de ter progresso no seu Com negócio. certeza, vai ficando para trás, né? Vai ficando para trás. Tu consegue explicar para a gente, até para quem não entende muito, o que é o NFT, essa sigla? O NFT, ele é uma sigla em inglês, que agora eu vou Tudo até bem, não tem fugir problema. o nome em inglês. Sim. Mas ele é basicamente uma imagem onde você coloca ela numa, que a gente chama de blockchain, que é um sistema desenvolvido lá, e que você consegue ter uma certificação dela, como sendo, por exemplo, uma imagem única. Então, a gente fez o lançamento dos nossos selos, e aquele selo que você tem dentro da sua carteira, ele é um selo único, que pertence só a você, e a cópia dele não é possível porque ele tem essa certificação dentro do ambiente da Web3. Entendi. E é por isso que muitas obras têm circulado nesse ambiente e têm gerado valor, porque tem esse aspecto de serem obras únicas. Né? Então, é como se fosse um quadro que tivesse aqui na parede e que você tivesse a certificação de que ele é verdadeiro. Sim. Então, a Web3 e a NFT permite que isso faça. E de que ele pertence a você. De que ele Né? pertence a você. Ele vai estar dentro da tua carteira digital. Entendi. Isso dá uma segurança também, né? Uma segurança de que aquele documento que tu tem, ele é único. Ele Sim. tem né? Ele tem um selo, digamos assim. Tem um endereço ali. É como se fosse uma obra que tivesse dentro de um museu e aquela obra fosse verdadeira. Entendi. Hoje em dia, como é que você está vendo o comércio aqui em Florianópolis, principalmente depois da pandemia? A gente viu que muita gente saiu, foi demitida, algumas pessoas tiveram que fechar os seus negócios, né? Alguns conseguiram ressurgir, outros não, tiveram que migrar para outras atividades, né? Como é que você está vendo isso, esse ressurgimento, né, do empreendedorismo e que a gente está vendo que está mais forte agora também, né? Está muito forte. Só quero pegar uma fala tua quando você fala daquele momento de pandemia. A CIF ela teve uma atuação muito importante que foi, no momento mais crítico para os seus associados de fechamento de negócio, a CIF fez uma parceria com uma instituição financeira e ela aportou do seu capital mais de R$ 1,5 milhão e ela foi a avalista dos seus associados. Olha só. Isso foi muito importante porque, naquele momento, o que os bancos fizeram? Retraíram e disseram, não, tu quer um empréstimo, um fluxo de caixa? Me dá uma garantia real. A gente sabe que o pequeno empresário não vai oferecer a casa dele ou algo do tipo, ele não ia ter. Então a CIF entrou. Não, nós somos o avalista dos nossos associados. A partir disso, de R$ 1,5 milhão, obviamente que o banco transforma isso lá em 5, isso veio para o mercado e permitiu que muitas empresas que estivessem fechadas mantivessem, inclusive, os empregos dos seus colaboradores. A par disso agora, na retomada, a gente vê que houve uma evolução tecnológica muito grande, todo mundo teve que ir para a nuvem, mas as pessoas também, na volta, querem o presencial. Então, a gente acredita que o comércio ele vai ter uma pujança. A gente está com um olhar muito grande para as nossas 6 regionais, porque a CIF tem essa estratégia. Além disso, ela tem essa estratégia. Nós temos 6 regionais, Centro, Continente, Lagoa Sul, Canas e Ingleses. Por que a gente tem essas 6 regionais que são os nossos escritórios? Para estar mais próximo do associado. Claro. Eu quero ouvir qual é a tua dor. Eu quero saber qual é o problema que o empresário da Lagoa está passando. Qual é o problema que o empresário dos ingleses está passando. E você sabe até que cada região aqui é muito diferente, né? Quer dizer, o empresário que está lá em Canasvieiras é muito diferente do que está no sul da ilha ou na Lagoa da Conceição. Você tem essa visão, completamente. Né? E é por isso que a gente está próximo dele. É por isso que a gente tem um escritório da CIF lá naquela regional. E aí, com um grupo de diretores voluntários, qual que é a nossa concepção? Eu ouço qual é a tua dor, eu entendo qual é o problema daquela região, e aí eu construo projetos para que a gente efetivamente desenvolva o local. Com base o quê? No próprio empresário, no próprio associado. Sim, na necessidade dele, né? Então, todo o nosso planejamento ele é construído com base naquilo que a gente escuta dos nossos associados. Agora, até interessante, Célio, a gente sabe que a CIF tem, né, essas regionais, como você falou, mas eu queria saber de você qual é o perfil, por exemplo, que você vê, né, de diferente de uma pessoa empreendedor que tem algum empreendimento ali na Lagoa da Conceição, de outro que tem lá, por exemplo, no norte da ilha ou no sul da ilha também. Você percebe esse perfil? A gente tem muito claramente esse perfil. Obviamente que durante um período de temporada,
muito se assemelha pela questão da característica dos turistas que chegam até as duas regiões. Sim, sim. Mas falando em comércio em si, a gente tem na Lagoa hoje um empresário que está olhando para o turismo de experiência, que está preparando o seu comércio para receber bem aquele cliente que vem de uma temporada, mas não só, olhando o seu cliente local, para que o cliente não saia daquela região, podendo consumir ali. E essa é uma das características que a CIF ela quer incentivar. A gente quer incentivar que as pessoas conheçam os comerciantes dos seus bairros, o potencial que ali existe, né? E em cima daquilo que anteriormente eu dizia, a gente quer estar próximo desse associado com as nossas regionais, Sim. ouvir essas dores e, obviamente, que há uma característica diferenciada entre eles, até pela questão de geografia, né? Mas esse olhar da experiência certamente é algo que a gente está instigando nessas regiões e para que as pessoas possam consumir ali também. Claro. Você destacaria, por exemplo, algum empreendimento ali nessas regiões, ali, por exemplo, na Lagoa da Conceição, que realmente tenha tomado esse, digamos assim, um panorama maior até em relação ao Brasil, em Santa Catarina? Na Lagoa a gente tem um cliente, um associado, melhor dizendo, que ele começou com uma portinha muito pequenininha de um café, né, e hoje ele se tornou uma grande empresa do país, tem mais de 40 unidades iguais às dele pelo Brasil inteiro. Começou ali, começou na Lagoa com uma portinha, um café. Ao longo dos anos, obviamente, melhorou todo o teu processo de entrega para o cliente. Sim. Né? E com isso, hoje tem mais de 40 unidades no país. Então, nós temos excelentes cases de empresas de Florianópolis focadas no cliente, que a gente pode olhar para ele, aprender qual é o caminho que ele fez e, com isso, também melhorar os nossos negócios. Né? Então, a CIF ela pode ser essa voz de inspiração para o nosso associado também. Para outras empresas, por exemplo, eu queria que você falasse para a gente o que realmente pode fazer com que o empreendedor novo, vamos supor, eu estou começando a empreender aqui na Lagoa ou mesmo em qualquer outro bairro aqui, região de Florianópolis, o que a CIF pode fazer por mim para que eu possa decolar? Porque às vezes eu acho que eu não tenho todos os conhecimentos, vamos supor, né? Perfeito. Ele não tem todos os conhecimentos, mas a CIF pode fazer algo por mim? Como? Mas você vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Pode ser? Combinado. Então tá. A gente volta daqui a pouquinho, conversando aqui com o novo presidente da CIF, Célio Bernardi. A gente volta já depois do intervalo. Já de volta com o nosso Conexão ND, nessa quarta-feira, hoje entrevistando aqui o novo presidente da nossa Associação Empresarial de Florianópolis, a CIF, Célio Bernardi. O Célio Bernardi está contando aqui um pouco, né? Aliás, você tomou posse agora, nessa semana mesmo, segunda-feira, né? Foi segunda-feira e foi uma grande festa. Aliás, eu soube que estava super bem prestigiado, né? Saiu o Rodrigo Rossoni, que também foi um grande presidente, e entrou você agora já na segunda-feira. A festa foi boa lá? A festa foi boa. Foi bacana. O teatro estava lotado. Lotado, né? A gente teve participação de N autoridades. Foi um evento realmente para marcar os 108 anos da CIF, a posse, né, da nossa nova diretoria. Sim. E agora conduzindo o nosso ex-presidente Rossoni, que fez uma gestão brilhante nesses 4 anos, a presidência do Conselho da CIF. Do Conselho da CIF. Maravilha. Então ainda continua com a gente, né? Continua com todo certeza. mundo. Aliás, a entrada eram 2 quilos, né? De alimento não perecível. Isso. Sabe quanto deu de arrecadação? 1,5 tonelada foi a nossa arrecadação. 1,5 tonelada. E vai ser destinado para onde? Vamos levar para o nosso parceiro, que é o Banco de Alimentos do Estado de Santa Catarina. Opa! Né, que a CIF é uma das fundadoras e apoiadoras do Banco de Alimentos, porque a gente precisa se preocupar com isso também, né? Com então, certeza. É um volume, uma quantia gigantesca, né, de alimentos que a gente conseguiu fazer e entregar para o nosso banco de alimentos, que vai ser destinado certamente a muitas pessoas que precisam. Claro, porque o banco de alimentos ele distribui depois, né? Ele vai distribuir para uma série de pessoas já cadastradas, né, e que passam por um crivo que efetivamente necessitam daquele alimento para a sua, dieta alimentar. Poxa, então foi uma reunião de diretoria, trocou a diretoria, né, para nova, com mais 2 anos, né? Mais 2 anos. E ainda foi um grande show, porque teve o show da Camerata depois da noite, e ainda ajudou quem mais precisa também, com essa 1,5 tonelada, né? Sem muito dúvida. bacana, muito bacana.
nossos associados fizeram a diferença. Fizeram a diferença, é verdade. Até porque deu mais de 1.000 pessoas, Mais né? de 1.000 pessoas Lá no no teatro. teatro. Puxa, foi uma bela festa. Bom, mas antes do intervalo, eu estava te perguntando sobre o que para um novo empreendedor, o que a CIF pode trazer, né? Se eu montei ali, por exemplo, um negócio e às vezes eu não tenho tantas informações assim, né, sobre a minha área, o negócio é que eu quero empreender. O que a CIF pode fazer por mim? A CIF tem todos os caminhos para que ele possa ter sucesso no negócio dele. Ele pode entrar através de um núcleo empresarial, que pode ser um multissetorial, a exemplo do que eu iniciei na minha jornada no Jovem, Sim. mas nós temos mais 24, são 25 núcleos empresariais, tem núcleo da educação, núcleo de cooperativas, núcleo da mulher empresária, enfim, tem núcleo de reparação automotiva. Olha Temos só. núcleos de N setores, de empresários que se unem para se capacitar, para se relacionar, para ver quais são as nossas dores em comum, para poder construir um caminho em conjunto. Então, para o empresário que está iniciando o negócio dele, a CIF é a casa dele, é a extensão da empresa dele. Lá, com certeza, ele vai encontrar um caminho para facilitar essa jornada empreendedora que ele tem. Tem como você dar algum exemplo de cursos ou de capacitação, daquilo que vocês têm feito e entregado para esses associados? Vendas, marketing, gestão, o que você imaginar que pode ser entregue para um empresário na sua empresa, a CIF oferece. E tem um dado curioso que é bem importante, que na parte de liderança, de oratória, de formação, a CIF, ao longo dos 4 anos, formou 700 líderes empresariais. Não para ela, para a sociedade. Para o mercado Para mesmo. o mercado. E a gente vai continuar com essa trilha. A gente tem essa diretriz agora de continuar essa trilha com o nosso empresário. Ele entra, a gente capacita ele ao longo de um período e devolve ele para a empresa dele, para que lá ele possa, com certeza, performar. Obviamente, tem aqueles que têm a vontade de continuar contribuindo voluntariamente, e aí esses ficam voluntários na CIF, como é o meu caso, né? Estou lá há quase 10 anos, É verdade, voluntariamente empregando o meu tempo para um lugar assim que eu, primeiro, devo muito, porque lá eu tive uma entrega de valor muito grande para a minha vida. Aí eu falo o Célio pessoalmente, em virtude de toda a capacitação que eu tive. Então eu preciso devolver isso para esse lugar que me entregou tanto. Claro. E a melhor forma de fazer isso é doando meu tempo com bons projetos para que outras pessoas também possam se desenvolver. Bom, falando desses bons projetos, agora, né? Você já entrou, já tomou posse na CIF. Quais serão esses seus primeiros projetos agora para daqui os próximos 2 anos, hein? Como gestão, eu tenho feito um olhar para dentro da nossa CIF. A gente tem um quadro de quase 70 colaboradores, então nós estamos olhando para os nossos processos. O que eu posso melhorar no meu processo? A gente chama de jornada de experimentação. Eu estou olhando para todos os processos da CIF e ao final desse mês ou próximo eu quero ter um painel onde eu posso visualizar efetivamente todas as áreas da nossa entidade com foco no associado. Tudo aquilo que a gente está fazendo que pode auxiliar o nosso associado e aí, obviamente, a nossa associação no dia a dia. Quando a gente fala de olhar para 2 anos, eu quero que a entidade passe esse olhar da inovação. A inovação atrelada à jornada de experimentação, à jornada do cliente. Eu quero que as pessoas de Florianópolis conheçam o nosso mercado local, que elas saiam de suas casas para consumir no nosso mercado. Mas do lado de cá do balcão, a gente tem que fazer o dever. Qual é o dever? Receber bem esse cliente, ter um bom atendimento, oferecer bons produtos de qualidade, que esse nosso associado possa olhar para esse cliente e fazer com que o cliente saia da sua casa com a vontade de ter um consumo local. Não simplesmente poder pedir uma comida ou algo do tipo do seu celular. Obviamente que é muito cômodo, a tecnologia está aí. Sim. Mas dentro desse mercado a gente precisa unir tecnologia e pessoas para que o mercado local, aquele empresário que está no centro de uma cidade que precisa atrair o cliente lá, que quando o cliente bata a sua porta, ele seja bem atendido. Agora, quando você fala em inovação, o que você quer dizer? Porque, claro, a gente tem uma noção do que é inovação, né? Mas do teu ponto de vista, essa inovação passa por onde dentro do propósito da CIF? Dentro do propósito, como a inovação ela é muito ampla, e eu digo que ela hoje não é uma questão de sobrevivência, não é uma questão de prosperidade, vai desde bons exemplos de tecnologia que eu posso trazer para dentro, a exemplo de softwares que nós usamos lá, que eu consigo acompanhar o que o meu concorrente está fazendo, quais são as principais estratégias digitais que ele está fazendo, como é que eu consigo superar isso, o que eu preciso fazer para ter uma melhor ambientação no digital. Isso é inovação. Isso eu preciso levar para o meu pequeno associado.
E a inovação também não passa só por isso. Quando a gente fala de inovação, passa por essa jornada que nós estamos conversando agora, que sai desde o ponto em que eu me desloco do meu ambiente, da minha casa, do meu conforto, e dentro dessa jornada eu vá até aquele cliente. Quando eu chego lá, qual é a experiência que eu tenho lá? Isso faz parte de uma inovação também. Às vezes um bom atendimento, o colaborador estar bem preparado, pode ser o meu diferencial para quem está aqui do meu lado. E isso também a gente entende como sendo uma inovação. Então a inovação ela tem essa amplitude, mas como a CIF a gente tem que olhar para isso e fazer com que o nosso associado traga esse exemplo para dentro da empresa dele. Eu acho que é até interessante a gente trazer esse assunto ainda um pouco mais profundamente do atendimento, da experiência do cliente, né? Porque a gente vê sempre algumas grandes empresas, a Disney é uma delas, né? Nós temos a Apple, que acaba servindo e atingindo muito, mexendo com as emoções das pessoas, porque as pessoas vão para as lojas durante a madrugada para conseguir aquele celular novo e tal. Quer dizer, a gente vê que essas grandes empresas, elas se conectam muito emocionalmente com as pessoas. E a gente percebe um pouco que Florianópolis tem, não é a maioria, mas tem ainda algumas empresas e tal, alguns serviços que não chegaram ainda a esse ponto de uma entrega realmente com excelência, digamos assim. Perfeito. Né? Como é que a gente pode mudar isso, hein? Eu acho que é através dos exemplos. Você falou da Disney, tem um exemplo muito bom que uma colaboradora estava no caixa da empresa, como qualquer empresa. Sim. A criança estava na loja onde ela experimenta as fantasias. E a atendente ouviu o pai dizer para a mãe, nós não temos a condição, nesse momento, de comprar essa fantasia para ela. E a mãe disse para o pai, eu vou lá tentar passar o cartão, vai que dá. Olha só. A atendente ouve aquilo. Quando a mãe chega ao caixa, ela passa o cartão. O que acontece? Negado. Qual foi, naquele momento, a diretriz que a atendente fez? Ela não disse, senhora, o seu pedido foi negado. Ela disse, senhora, o nosso caixa aqui teve um pequeno problema, mas a senhora pode levar a fantasia que esse custo a gente vai assumir, porque o problema não é seu. Então, um pequeno gesto de alguém que ali estava preparado para uma diretriz e que pensou naquela experiência que o cliente teve ouvindo uma situação. Então, são exemplos simples, muitas vezes, em que a gente precisa olhar para isso, que o empresário precisa olhar. Eu, particularmente, tive uma excelente experiência no posto de gasolina, onde não tinha um atendente no ato de fazer o pagamento. Eu tive a opção de escolher o que eu ia consumir e de pagar por aquilo sem nenhum tipo de fiscalização. Eu poderia levar um atendente lá? Poderia, tinha uma pessoa. Mas a empresa me deu a opção de confiar na minha boa-fé. Essa é uma experiência do cliente. Sem dúvida. Eu voltaria nesse lugar para consumir lá novamente. Então, esses bons exemplos que a gente precisa trazer para que o empresário possa aplicar na empresa. Essa magia, né, de você surpreender o cliente. Porque a Disney, por exemplo, claro, é uma grande empresa e ela tem alguns bancos de valores ali, por exemplo, dentro de uma loja, que diz, até isso daqui a gente consegue bancar aquilo, né? Tem uma história também do sorvete, né? Que eu acho que essa daí já é mais icônica na Disney. Se a criança deixa o sorvete cair, já tem um atendente lá que diz, não, já repõe aquela bola de sorvete para não deixar a criança chorar. Quer dizer, é esse tipo de cuidado, né? E muitas vezes a gente passa assim em alguns locais que nem te olham direito nos olhos. E isso chateia um pouco, sem dúvida, não é verdade? Sem dúvida. O pequeno empresário que vai olhar, que precisa olhar para isso, é para a sobrevivência dele. Sim. Ele precisa olhar para esse cenário. E aí eu digo, são os bons exemplos através do treinamento. Certamente lá tinha treinamento, para chegar ao nível de excelência. E obviamente, quando a gente pensa em atitudes como essa, a gente está no custo, né? Certamente o Walt Disney colocou no custo de quem está lá vivenciando aquela experiência. Então, vamos olhar para isso. Acho que o empresário catarinense precisa olhar para esse cenário da experiência. E tem não só essa experiência física, mas, por exemplo, que uma coisa que você também está olhando muito agora, né, de perto, ao contrário do que acontece, por exemplo, no varejo lá físico, tem que levar também essa experiência para o digital. E é possível fazer isso também, né? É possível. Dar essa experiência para o cliente. A jornada de compra do digital, ela se difere um pouco porque no digital você quer velocidade, você quer rapidez. Sim. Então hoje nós temos tecnologias, e aí eu acho que quem se beneficia muito disso hoje são os influencers, né? Essa nova categoria de empreendedores que hoje está aí e que tem muitas vezes milhões de seguidores. Se você analisar a jornada de compra, muitas vezes um influencer ou uma influencer está testando uma determinada base ou batom ao vivo, com uma quantidade de pessoas que a está acompanhando, e o carrinho de compras está ao lado. Com 2 cliques, a jornada de compra se conclui e
E qual é o detalhe principal? E aí eu acho que o americano está muito forte nisso e a gente está trazendo isso para cá. É a velocidade de entrega, é a logística. Então é o digital com a jornada, junto com a logística de, obviamente, eu comprei, em 2, 3 horas o produto está na minha casa. O livro está na minha casa. Então tem essas facilidades que o digital traz, né, que a tecnologia traz e que são potencializadas muitas vezes pela rede social e, obviamente, quem consegue se aproveitar disso, né? Quem consegue construir uma base de audiência que é onde a gente tem, que é onde essas pessoas têm muito foco, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu acho que a CIF tem realmente, como você falou já no início aqui da entrevista, tem todo o potencial para entregar cada vez mais esse auxílio, essa ajuda, essa orientação para os associados, né? Que são as pessoas que vão estar diretamente ligadas aos clientes, aos turistas, aos moradores. Quer dizer, a CIF é como se fosse praticamente a coluna vertebral, né, desses empreendimentos aqui de Florianópolis, porque vocês fazem a diferença. E é justamente por essa diferença que vocês fazem, e vocês também sabem que a gente tem uma campanha grande aqui no Grupo ND, que são os 350 anos de Florianópolis, e que a gente resolveu abraçar, né, não só os moradores, os turistas que vêm para cá, mas especialmente também aquelas pessoas que já abraçaram Florianópolis muito tempo atrás, né, como, por exemplo, a CIF, com 108 anos já, né, de muita trajetória, de muita história, muitas histórias para contar, né? E por essa consciência, por essa determinação, por essa dedicação da CIF para Florianópolis, para a sua gente, para os empreendedores, é que a gente gostaria de entregar agora nas suas mãos, que é o novo presidente da CIF. Que honra! Uma singela lembrança aqui do nosso Floripa 350 e NDTV. Poxa, amigo. Vocês da CIF têm mais do que honra de receber realmente essa placa aqui, junto com outras entidades que também fazem parte de Florianópolis. Né? Muito obrigado. Sem dúvida, estamos conectados aqui nessa jornada. Sem dúvida, né? Cara, obrigado. De coração, eu que agradeço, mesmo. Parabéns, muita força para você, mas senta um pouquinho que você ainda vai dar mais um recadinho aqui. Vamos lá, com certeza. Esse é apenas uma forma de a gente enaltecer essas entidades, né? Porque a gente sabe como elas são importantes para o desenvolvimento regional, de Florianópolis, e Florianópolis sendo uma capital, a gente precisa cada vez mais dessa força que vem dos empreendedores, que vem das pessoas que realmente fazem a diferença, né? Então, vocês da CIF já nesses 108 anos, e você agora começando, quer dizer, você começando entre aspas, né? Porque você já começou 10 anos atrás e agora vai apenas liderar outros processos. Mas como diz meu presidente, só quem senta na cadeira de presidente sabe o desafio que é. Então, estamos iniciando essa jornada. Iniciando. Então, assim, para a gente encerrar aqui o nosso programa, eu gostaria que você desse essa palavra como presidente agora empossado, né, da CIF. Sim. O que você mais se preocupa para daqui nos próximos 2 anos e que Florianópolis precisa se transformar para realmente alcançar aí uma excelência ainda maior nos seus serviços? Eu me preocupo em desenvolver a inovação, em ouvir o nosso associado. Gostaria muito que a nossa capital catarinense olhasse para a segurança jurídica. Em qualquer lugar onde você vai empreender, o empreendedor ele precisa de segurança jurídica, né? A gente precisa tornar Florianópolis um ambiente melhor para se empreender. E esse vai ser sempre o olhar desse presidente, da associação comercial e, obviamente, estendendo, né, os braços para todos os empresários que queiram fazer parte conosco, de entrar nesse ciclo de desenvolvimento, que é o que a gente acredita, que através da capacitação, do nosso relacionamento, da escuta desse associado que está na nossa base, construindo bons projetos para a nossa cidade, é que a gente ajuda a transformar. Sem então, dúvida. Nesses 2 anos serão 2 anos de muito trabalho, mas que eu estou muito animado para poder realizar com um monte de gente que vai estar ao meu lado. Imagina, né? Um cara jovem, disposto, com muita tecnologia aí para frente para poder desbravar esse caminho aí do empreendedorismo ainda mais, né? Em Florianópolis. Com certeza. Célio, muito obrigado pela tua participação. Parabéns aqui por você fazer parte, né, de uma entidade tão importante que abraça, né, Florianópolis, e com certeza a CIF já abraçou você também há muito tempo, né? Eu agradeço né, o convite por estar aqui, falando para a tua imensa audiência, para a audiência da ND. Imagina. E parabéns pela bandeira, por tudo. Muito Maravilha. Obrigado. Célio Bernardi, presidente da CIF por mais 2 anos, te desejo muito sucesso e que você consiga colocar em prática aí todos os seus projetos, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado, uma ótima noite para você, ótima noite para você de casa também, a gente se encontra, tem amanhã o nosso Conexão também aqui às 10h30 e quarta-feira que vem a gente está de volta novamente. Até lá!